aqui. Vem cá, Ricardo, vamos recebê-lo com muito carinho, queridos. Só um minuto, igreja. Como eu não tenho experiência com o Celso, eu preciso da minha cola aqui, né, para poder falar alguma coisa de Deus. E sempre um motivo de alegria, mas também um motivo de nervosismo. Semana passada, deixa eu tirar a máscara, desculpa, perdão. Semana passada eu estava nervoso por ter a presença dos meus pais aqui, né? Eles não caminham comigo no Senhor aqui nessa igreja, também não frequentam. Meu pai se declara agnóstico, e eu ia falar sobre o Espírito Santo, então eu falei para ele: ô pai, hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo lá na igreja, vai lá ouvir um pouquinho, quem sabe você não muda de ideia. E a gente sabe que toda palavra lançada é uma semente e que no tempo certo o Senhor faz florescer. E eu peço oração para a igreja desde já, né, que vocês orem pela vida do meu pai, para que ele possa conhecer o Senhor e entregar a vida dele para Jesus. Essa noite Deus colocou no meu coração essa mensagem que eu estudei para ensinar no Retiro dos Jovens, né? Uma passagem que a gente fala, né, que Paulo fala lá em Gálatas sobre uma vida pelo Espírito e as obras da carne. Então, a gente vai estar prestando bastante atenção nisso, porque eu acredito que é algo que Deus queira falar com as nossas vidas e trazer cura, libertação e transformação, porque a carne luta contra o Espírito diariamente, né? A gente diariamente tem uma batalha espiritual nas nossas vidas e precisa ter muito esforço também da nossa parte para que a gente permaneça ali firme e forte na palavra, crendo no Senhor Jesus, para que Ele possa transformar as nossas vidas. Então vamos orar e depois ler o nosso texto base. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado pelas vidas que se encontram. E eu oro que, em nome de Jesus, o Senhor possa tocar os corações, falar com cada uma das vidas, fazer com que eles possam escolher viver uma vida pelo Espírito, de acordo com como fala a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, transforma também o meu coração, tudo aquilo que eu preciso mudar, enquanto eu ler, ó Deus, enquanto eu pensar em falar qualquer coisa para eles, que o Senhor também ministre todas as áreas que precisam ser transformadas na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler lá, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Tem ali no retroprojetor para vocês acompanharem, para quem não tem a Bíblia. E fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito.
não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, antes da gente prestar atenção, né, nesses versículos verso a verso aqui, esse final do capítulo 5, eu preciso dar uma breve introdução sobre a carta de Gálatas para vocês, porque Paulo está falando aqui com a região toda da Galácia. A Galácia, para quem não conhece, é mais ou menos hoje onde está a Turquia, né? Então não é uma cidade só, é praticamente um país, um território ali, né? E lá tinham sido implantadas várias igrejas através da vida de Paulo, né? E dentro dessas igrejas estavam começando a perverter novamente, né, o evangelho, assim como o ser humano faz e sempre fez historicamente com a palavra de Deus. Eles estavam novamente tentando perverter o ensino da graça de Deus, aquilo que Paulo tinha ensinado para eles, né, de olhar para Jesus e de não se preocupar mais com algumas regras, com algumas coisas da lei dos judeus, tentando fazer com que eles olhassem para o amor de Cristo, aquilo que Deus fez através da cruz, derramando o seu sangue, né, através do Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter essa conexão com Deus. E nós ouvimos desde sempre que o Evangelho são boas novas. E se eu ainda preciso viver debaixo de algumas regras, principalmente regras impostas por alguns homens, isso não tem nada de boas novas, né? A gente está vivendo algum tipo de humanização do Evangelho, e era o que eles ainda estavam tentando fazer. Então esses homens estavam naquela época pregando sobre a circuncisão, né? Falando que eles deveriam seguir a lei da circuncisão para ser salvos ou ser considerados do povo de Deus, e é mais ou menos o que hoje os católicos fazem com o batismo, né? Os espíritas fazem com as obras de caridade, e a gente teve aqui agora a apresentação de uma criança, e a gente acredita que a criança tem que ser apresentada ao Senhor e que ela no futuro possa fazer as escolhas baseado nas convicções dela, né? E ela possa escolher ter uma vida com o Senhor. Só que não era o que os homens, os pregadores dessas igrejas lá da Galácia estavam fazendo. Eles estavam pervertendo novamente o Evangelho da Graça e tentando fazer com que o povo seguisse algumas regras. E falando, se vocês não seguem as leis aqui de Moisés, se vocês não se circuncisam, não circuncisam as crianças, a circuncisão é praticamente como um batismo, né? Ali ao 8º dia, então esquece, essas crianças não vão ser de Deus, elas não vão estar seguindo dentro do Evangelho aquilo que a gente acredita ser abençoado, né? Então Paulo, ele manda essa carta, exatamente, né, a carta de Gálatas, para chamar atenção com relação a esse pessoal estar novamente caindo nessa regra de tentar fazer algo que fosse possível estar mais perto de Deus, ou ser salvo por mérito, né? Ou por não, a gente é salvo aqui, a gente segue essas regras aqui, então, né, as crianças aqui são circuncisas, aqui as crianças são batizadas, então é impossível que eles no futuro não sigam o Senhor. E não é assim, né? A gente, quem tem filho sabe, né? A gente instrui os nossos filhos no caminho do Senhor. Hoje eu tenho 2, o meu de 14, né, já está bem grandinho, já tem a influência aí das coisas do mundo, e ele precisa fazer as escolhas dele. Se ele não escolher viver pela palavra de Deus, de nada adiantou eu batizar ele lá com 8 meses, ou circuncidar ele. Então, a gente vê, né, e eu estava meditando sobre essa palavra, como Deus ele prepara algumas coisas para a gente falar para a igreja, né? Toda vez que eu
que eu sou convidado para o Celso para ensinar alguma coisa, eu procuro ser bem sensível ao Espírito, àquilo que o Senhor está falando. Aí eu vim na reunião de oração aqui na terça-feira, e o senhor Nivaldo, a gente leu o livro de Tiago, né? E o senhor Nivaldo ficou com uma dúvida, e ele fez um questionamento com relação à leitura do livro de Tiago. Eu achei bacana pra caramba a dúvida dele naquela hora, achei muito legal, porque são dúvidas que eu tenho às vezes quando eu leio a palavra, e na hora que ele leu, eu falei assim, olha, eu já fui pego nessa dúvida, né? E aí a gente conversou sobre isso, né? Então vou ler agora aqui também o livro de Tiago 2, para a gente entender, né, que não existia uma discórdia entre Paulo e Tiago quando eles estavam falando sobre a fé, sobre a salvação pela fé, sobre as obras, né? E acredito que vai ficar bem claro. Essa é uma introdução para que a gente depois possa chegar ali no versículo por versículo do livro de Gálatas 5, que a gente leu. Então aqui Tiago 2, de 9 a 17. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpada de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí, eu fui tocado ali naquela questão, eu já estava estudando, e fui tocado a aprofundar um pouquinho mais sobre a graça de Deus, sobre a fé, sobre as obras, antes de falar sobre essa vida do Espírito, né? Então a gente vê aqui, Tiago falando, né, se a gente errar numa vírgula, já era. Então é mais ou menos como a lei, como a gente aqui na Constituição Federal Brasileira, se a gente procurar seguir tudo, e a gente errar numa vírgula, a gente está condenado. Se eu passar no farol vermelho ali, é uma multa. Passou no farol vermelho, multa. Então, é impossível a gente tentar seguir à risca toda a lei, né? E as leis, a gente vê Paulo alertando não só contra a circuncisão, mas contra alguns outros comportamentos, como também lá no livro de Coríntios, né? Pervertendo as regras do casamento, a igreja pervertendo as regras do casamento. Então, Paulo, ele dedica toda a sua vida, principalmente nas suas cartas às igrejas, a corrigir o comportamento, né, da igreja, que está sempre buscando fazer algo para tentar ser mais santo, mais digno, né? E a gente sabe que quanto mais a gente fizer, não é por causa disso que a gente vai entrar no reino dos céus. A gente precisa, na verdade, estar conectado com o Espírito, né? Seguir a sua palavra, ter fé em Deus, porque a fé vai fazer com que a gente faça obras. Então, existem até algumas igrejas que procuram falar que Tiago, ele pensa diferente de Paulo, e na verdade o texto, se você ler e aprofundar, você vai ver que ele está falando, não tem como você falar que tem fé e você não ter obras, não tem como você falar que vai ser salvo só pelas obras, não dá, as duas coisas têm que caminhar junto, né? E aí, a gente olhando para o padrão de justiça que a lei oferece para nós, né, é um padrão de justiça muito alto para ser seguido por nós humanos, né? A gente é incapaz de seguir à risca todas as regras, né? No nosso dia a dia, eu não sei aí no de vocês, mas pelo menos no meu, quantas vezes eu infringo alguma lei dos homens, principalmente quando eu estou dirigindo, né? Misericórdia, Deus tenha misericórdia de mim, mas eu estou sempre sendo tentado contra o relógio. Eu trabalho na prefeitura de Praia Grande, lá o ponto é eletrônico, e vira e mexe, eu estou sendo tentado a quebrar um bloqueiozinho aí, passar por um farol, e Deus tenha misericórdia de mim,
né? Porque muitas vezes eu preciso falar, não, Senhor, realmente eu preciso descansar em Senhor, não tem problema nenhum eu chegar a 2 minutos atrasados, 3 minutos atrasados, eu não vou perder a minha vida e nem o meu salário por causa disso, né? Então é uma luta constante, né, da carne contra o espírito. E nesse texto, inclusive, de Tiago, ele fala sobre a lei real, né? A lei real é amar ao próximo, né? Ele fala também sobre as igrejas fazer acepção de pessoas, né? Ele trata que tratavam os ricos melhor do que os pobres. Então ele está falando, né, ame o próximo e estarão cumprindo a lei. Amem o próximo, né? Sigam a lei maior hoje. A lei maior é amar o próximo. Vocês amarem a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, está tudo pago, né? Vocês vão estar seguindo as palavras de Jesus e vai estar tudo certo. Então, voltando ali para a carta de Gálatas, ali no capítulo 5, ele começa falando assim, foi para a liberdade, no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Gravem bem isso, né? Cristo de nada lhes servirá. Então aqui é mais um ponto pelo qual Deus falou bem grande comigo, assim, com relação a essa questão da salvação, né, pela fé, né? A gente olhando para a igreja evangélica de hoje em dia, muitos tentando alcançar Deus com algumas regras, né? Por exemplo, eu vou para a igreja só de terno e gravata, se eu não for de terno e gravata, o Espírito Santo não fala comigo, né? Eu já ouvi isso, não sei se você já, mas eu já ouvi. Aí o cara vai para a igreja de terno e gravata, mas no serviço ele trata mal os amigos deles, né, os irmãos, e eu oro também lá na frente, eles falam, né? Eu oro lá na frente, quando o pastor fala para orar, eu sou o primeiro a levantar a voz e oro e clamo porque eu tenho fé e tal, né? Mas em casa ele nunca ora, ele nunca senta para orar com os filhos, ele nunca ora com a esposa. E são vários exemplos dentro da igreja, né? Os irmãos que falam, não me sinto com pecadores, né? E aí eles esquecem dos ensinamentos de Jesus e de como Jesus andou muito mais no meio dos pecadores do que dos fariseus. E ele fala que não anda com os pecadores, e quando tem evangelismo na igreja, ele nunca aparece também para evangelizar os pecadores. Então, não sei como que ele quer que os pecadores sejam salvos. É demais. Então, o evangelho é isso, né? É amar ao próximo, né? E as obras de amor ao próximo é que fazem com que Cristo seja manifesto, né? E nós da igreja, hoje em dia, a gente tem muito que agradecer a esse homem, apóstolo Paulo. É lógico que a nossa devoção toda é ao Senhor Jesus, nós não acreditamos, né, em devoção a nenhum outro a não ser Jesus, porque a gente não diminui aquilo que Cristo fez na cruz por nós, mas a gente tem que agradecer algumas pessoas no meio da nossa caminhada cristã, né, e falar, pô, glória a Deus, Senhor, obrigado por ter colocado esse cidadão na nossa caminhada. A gente tem que agradecer por Deus ter colocado Paulo ali para exortar, né, os cristãos que estavam seguindo Jesus após a partida de Jesus. E assim como a gente também tem que agradecer, né, eu acredito muito também que louvar e agradecer a Deus pela vida de Martim Lutero, né, que também foi um cara que ele vivia debaixo de religiosidade. Ele estava ali dentro da igreja católica como um monge e lendo essas cartas de Gálatas, né, a palavra de Deus tocou no coração dele, né, e a história conta que ele, quando ele estava subindo as escadas, indo a Roma, ali, subindo as escadas de joelho, a cada degrau que ele subia, ele fazia uma oração, né? Enquanto ele estava subindo os degraus dali de joelhos, ardeu no coração forte dele ali a palavra de Deus e falou para ele, cara, para de fazer isso, você não vai ser mais santo, você não vai ser melhor tentando fazer isso, você não vai ser mais merecedor da minha graça, né? A minha graça te basta. E
os estudiosos acreditam muito que a carta de Romanos, de Gálatas, Efésios, são cartas que arderam no coração de Martim Lutero ali, né? Então, por isso que essa carta é uma carta tão poderosa, né? Porque se não fosse ela, talvez o cristianismo tivesse se tornado mais uma vertente do judaísmo, né? O catolicismo fosse imperioso em todo o mundo aí, com relação ao cristianismo, e graças a esses homens de fé corajosos, né, eles pregaram o evangelho da forma como deveria ser pregado, e até hoje a gente vê vários problemas na igreja de hoje em dia, né, pregadores aí tentando perverter o evangelho. Essa semana mesmo a gente, eu estava até falando com o Celso ontem sobre isso. Essa semana a gente teve uma notícia, né, de um grande pregador aí, cristão, que se diz evangélico, mas que diz que a Bíblia é insuficiente, que ela precisa ser transformada, um cara famoso, e foi retirado, né, da ordem de pastores da igreja dele. Foi uma notícia que abalou o meio evangélico, e na defesa dele, depois da exclusão, ele continua insistindo, que ele acredita realmente que a Bíblia é insuficiente e que ela precisa ser transformada. Então a gente vê como até os dias de hoje as pessoas continuam sendo levadas para um caminho de perversão do evangelho, né? E aí, passando por esses homens, eu também tenho que fazer uma menção rapidamente com relação ao pastor Chuck Smith, né, fundador da igreja Capela do Calvário, ao pastor Tim, né, ao pastor Celso, homens que continuam pregando a graça de Deus, né, que a fé vem, que a salvação vem pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie, pelo amor, que as obras são as nossas atitudes de amor, de gratidão a Deus, né? Porque é muito fácil a gente pregar o medo. Se a gente para falar com uma pessoa que não está seguindo no caminho do Senhor, a primeira coisa que a gente tende a fazer é apontar o dedo para os defeitos dela, para os erros dela, e pregar o medo para ela. Se você não vier para Deus, você está perdido, você vai para o inferno. Eu, na minha adolescência, quando eu me converti, eu acho que eu fiz isso umas 300 vezes, ou mais. Então, a gente é sempre tentado a viver esse tipo de cultura dentro do Evangelho. A gente vê isso constantemente, e não sei também vocês, mas acredito que, como eu, vocês devem ter várias pessoas, amigos que falam: eu não vou para a igreja não, lá os caras só ficam falando para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, só ficam falando da minha vida. Eu chego lá e já começam a me perguntar: e aí, irmão, como é que foi essa semana? Bebeu? Fumou? Não sei o quê, não sei o quê. Sabe, em vez de falar o amor de Deus, em vez de passar o carinho, a preocupação com a vida espiritual, uma oração, né, pela vida dele. E eu acredito que Jesus, ele tentou muito demonstrar isso, e além dessa questão do medo, essas regras que eu falei agora atrás, né, algumas regras que tentam impor dentro da igreja também causam graves consequências. A gente teve aqui na nossa igreja, né, a situação de um irmão que acabou saindo da igreja por uma coisa assim que eu fiquei abismado. Eu falei: eu não acredito, né? Eu estava tão feliz. Ele era um irmão que tinha vindo de uma igreja que precisava usar terno e gravata, e ele estava feliz da vida aqui, que ele estava podendo usar bermuda e camiseta. O Celso deve lembrar dessa história. Ele estava feliz, e poxa, eu tinha maior carinho por esse irmão. A gente conversava muito, ele gostava de mim, a gente conversava muito, trocava muita ideia, e ele sempre falando, né, como ele estava feliz de caminhar aqui com a gente, até que um dia veio um pastor americano, e a gente teve o Kate aqui na semana passada, retrasado, e eles vêm com aquele jeitão deles, né, blusa florida, e nessa vez o pastor americano estava de bermuda e sandália aqui no púlpito pregando, e aquilo foi demais para aquele irmão, né? E ele virou para mim uns dias depois e falou assim: poxa, cara, tô me despedindo. Eu falei:
está se despedindo por quê? Né? Fiquei espantado quando ele falou que está indo embora, mudou, arrumou outro serviço. Eu achei estranho, porque eu sabia que ele era do exército aqui e tal. Não, irmão, aquele pastor subir lá no púlpito, lá, cara, de bermuda e chinelo, aquilo foi demais para mim. Como assim? É inadmissível para mim ver esse tipo de atitude dentro da casa de Deus. Então eu falei, caramba, cara, mas aquela palavra foi tão maravilhosa. Como que você ainda está preso nas regras, né? E é isso que Paulo está tentando falar para esse pessoal. É isso que a gente, aqui na nossa igreja, a gente procura falar, né? Esqueçam as regras, semeie o amor, plante o amor. Deus está preocupado com o teu coração, Deus está preocupado com as tuas atitudes, com o teu comportamento, né? Esqueçam as regras. Mas esse irmão, infelizmente, acabou indo embora. Aquilo foi demais para ele. Eu acho uma pena, porque eu sei que ele ama Jesus. Eu tenho total convicção que ele continua caminhando com Jesus, mas ele está preso a algumas regras. E pode ser que ele não consiga ser tão feliz, ou não consiga entender a plenitude da graça de Deus na vida dele, e da forma como o Senhor quer que ele entenda, né? E isso pode ser que também cause consequências nas relações dele com pessoas, né, na hora de levar o evangelho para essas pessoas. Então, essa era a minha introdução. E agora eu vou vir aqui versículo por versículo nesse texto que nós lemos de Gálatas, mas antes só, né, ler aí Gálatas 5, 6, 7, que a gente não leu junto com nós lemos de 16 a 26, mas em Gálatas 5, 6, 7, que era no começo desse capítulo 5, Paulo fala, né? Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Né? Era o que eu esperava que aquele irmão tivesse entendido. Não faz diferença alguma você estar de terno ou não estar de terno, o que importa é a fé que age com amor, né? A fé que age com amor. Vocês estavam tão bem, indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Então aqui a gente não cumpre regras por obrigação, né? A gente cumpre regras pela fé, por gratidão, né? Porque somos salvos, porque encontramos um Jesus que estendeu a mão quando a gente ainda era pecador e não merecia nada. Então, por isso, por essa gratidão, nós estamos seguindo Jesus e estamos procurando fazer boas obras, se esforçando para tentar fazer as boas obras e clamando a Deus pela ajuda do Espírito Santo, porque nós somos incapazes de tentar produzir boas obras nas nossas próprias forças, né? Então, agora vamos lá. Versículo 16, 17 e 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então nós somos livres da lei, certo? Somos livres de algumas regras, mas vivam pelo Espírito e não satisfaçam o desejo da carne. Então, por quê? Por que isso? Porque se fizermos o desejo da carne, nós vamos estar sendo escravizados pelo pecado, e se estivermos sendo escravizados pelo pecado, nós vamos estar debaixo da lei. Mas para não estar debaixo da lei, sigam a lei da graça de Deus, o amor, ame o próximo, procure o amor, né? Não obedeçam aos desejos da carne. Pois a carne, lá, versículo 17, é o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse conflito é constante, irmãos, né? É constante. Eu detesto quando eu começo a caminhar um pouco mais pela carne do que pelo Espírito, né? Não sei você, mas eu consigo identificar quando eu estou mais cheio da graça de Deus e eu estou caminhando mais no Espírito do que
na carne. E eu verdadeiramente não gosto da minha vida quando eu estou caminhando mais pela carne do que pelo Espírito, né? Quão terrível é a minha carne, né? E eu sei que cada um de nós tem um ponto fraco. Nós temos um ponto fraco, então vamos buscar viver pelo Espírito, né? Para que as nossas atitudes, né, elas sejam diariamente transformadas e renovadas, como diz a palavra de Deus, né? A partir do momento que a gente busca uma renovação do Espírito, e essa renovação ela vem como? Ela vem através da leitura da palavra, da oração, né, da dedicação ao Senhor. Então, todas as vezes que eu busco mais o Senhor, eu sou transformado e eu consigo ser cheio do Espírito Santo, e eu caminho no Espírito, né? E aí lá no 18 ele termina, termina não, né? Ele dá continuidade. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Como vocês conseguem entender, conseguem refletir aquilo que a gente leu no versículo 16, né, que eu acabei de falar, se estamos debaixo da lei, seremos condenados pela lei, certo? Então, a lei ela ainda existe, mas ela não condena quem crê, né, em Jesus, quem segue Jesus, ela não condena. Porque o Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe os pecados que são intencionais e que não são intencionais, e até mesmo os intencionais, se houver arrependimento, Ele está com a mão estendida para perdoar. Então, se a gente busca uma vida de devoção ao Senhor, de entrega, de caminhar na lei do amor, a gente vai constantemente procurar fazer o bem, e se a gente algum momento a gente faz algo errado, logo o Espírito Santo nos corrige, nos confronta, Ele chama a atenção, e logo a gente se arrepende. Então vejam como aquele que tem fé, ele está preocupado em viver, em caminhar uma vida com o Espírito, né? Ele está preocupado em caminhar na lei do amor, e logo ele se arrepende, ele se preocupa com o que a palavra de Deus fala, né? Vamos ler agora do 19 ao 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos aqui algumas das manifestações carnais, né, e espirituais pelas quais ele chama a atenção, e eu juntei algumas dessas palavras das diversas traduções aí, eu procurei ver as diversas traduções, quais elas falavam palavras iguais e quais elas citavam palavras diferentes, né? E eu fiz até um slide com relação a isso. Ali, imoralidade sexual, né, que está adultério, a fornicação, né, que seria o sexo antes do casamento, ou pornografia dentro ou fora do casamento. Quando você se aprofunda nas escrituras, né, sobre imoralidade sexual, você estuda a palavra grega usada para isso, que é a palavra porneia, você vê que tem muitas outras coisas relacionadas à imoralidade sexual, como por exemplo olhares a mulheres, né, os olhares dos homens também, né, a mulheres das mulheres aos homens. Então são tipos de imoralidade sexual e que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, porque hoje a gente é constantemente bombardeado, né, seja na televisão, nas redes sociais, ou os grupos de WhatsApp dos nossos amigos de serviço, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento a isso. E aí ele colocou ali impureza, libertinagem, a impureza, ações indecentes, né? A mesma coisa que ações indecentes, libertinagem, que seria o descumprimento de regras, né? Mas se nós vivemos para Cristo, né, a nossa liberdade é uma liberdade dirigida, né? Nós somos livres de regras que quebram aquilo que
é uma vida de caminhada com o Espírito, né? Ou não? Nós queremos caminhar com o Espírito, nós queremos caminhar na palavra de Deus, né? Nós somos livres de regras, mas nem tudo nós podemos fazer, né? Como a palavra diz, né? Vamos agora ver aqui a libertinagem, não, 1 Coríntios 6,19, que fala assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo, irmãos, não é, né, para imoralidade sexual, para libertinagem, para nenhum outro tipo dessas atitudes que estão aqui sendo citadas por Paulo, né? Nosso corpo é para o Senhor. Então, o que você tem feito com o seu corpo, né? Foi o que o Senhor me trouxe à tona na meditação dessa palavra. O que você tem feito com o seu corpo, né? E aí ele fala lá também, dá seguimento, né? Em Gálatas lá 5, ele dá seguimento: idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? E eu parei um pouquinho para refletir cada uma dessas palavras, e eu vou citar algumas delas que realmente Deus falou mais profundamente comigo, mas que você possa refletir durante a semana em cada uma dessas palavras, aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem perturbado a sua vida, aquilo que você tem tido mais dificuldade, né, de tirar da sua vida. Você entregue diante do Senhor, humildemente, pedindo a ajuda do Espírito Santo, que Ele te capacite e te fortaleça a fazer a vontade de Deus e viver uma vida do Espírito, longe dessas coisas, né? E aí, uma das que mais falou comigo, né, foi essa palavra egoísmo. Em algumas traduções também fala como ambição egoísta. E eu sempre lembro da minha relação com o surf, né? E eu estava até falando com o Marquinhos, meu grande irmão Marquinhos, aí, um rapaz que eu admiro muito, um grande surfista. Se vocês não sabem, nós temos aqui na nossa igreja um surfista, um servo de Deus, que disputa uma vaga no circuito mundial, um rapaz que caminha com o Senhor, tem uma vida irrepreensível. A galera da praia admira muito ele por conta do comportamento dele, né? Principalmente dentro do mar. E aí eu estava até comentando com ele ontem, porque a gente tem essa ambição egoísta dentro do surf, é uma coisa frequente. Se o Espírito Santo não trabalhar na minha vida, eu entro no mar e não divido onda com ninguém, eu não paro de pegar onda, é uma atrás da outra, é uma atrás da outra, e isso gera problemas dentro do mar, né? Os surfistas, eles estão ali ferozes, tentando pegar as melhores ondas, e eles começam a brigar. Não sei se vocês já viram, mas existem imagens que passam nas redes sociais aí, de surfistas se socando dentro do mar, se socando na areia, saindo na mão mesmo, briga feia, por conta de disputas de onda. Então, eu lembrei dessa ambição egoísta, que a gente, como cristão, não é só ambição egoísta na parte financeira. E quando eu fui estudar a palavra, Deus falou comigo abertamente, a ambição egoísta não é só para isso. A gente tem a questão da ambição egoísta também no casamento, na relação com os filhos, né? Se eu pensar só em mim, eu vou para a praia todo dia que eu tiver tempo de lazer. Se eu não pensar na minha esposa, se eu não pensar no meu filho, eu vou surfar todo dia. Eu tendo uma oportunidade, eu estou lá na água. E eu tenho que pensar neles, eu tenho que pensar nos meus filhos, né? Então veja como o cristão, ele é incentivado a viver um evangelho, uma verdade, que o mundo não prega isso. O mundo prega, deixa a tua mulher lá em casa, cara, vamos pegar onda, meu irmão, que ficar com os filhos hoje, é hora do teu lazer.
E realmente eu tenho os dias do meu lazer, mas a gente precisa saber equilibrar as coisas, e a vida no Espírito é isso, é buscar o equilíbrio que o Espírito Santo traz. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas que o Espírito Santo possa te mostrar hoje aquilo que você precisa deixar com que Ele leve adiante, e não a sua ambição egoísta, né? Eu vi isso até na atitude do meu filho ontem em casa, né, com a irmã querendo a atenção dele, e ele tinha acabado de jogar videogame, ele saiu do videogame, ele já foi para a televisão, ele já foi ver série, e a irmã querendo brincar, eu falei, pô cara, tu não está vendo que tu está sendo egoísta, ela só quer a tua atenção um pouquinho. Aí ele, pô, é verdade, ele largou um pouquinho a série lá e foi brincar com ela, senão ele ia ficar o dia inteiro só na vidinha dele ali, nada dele para os outros, né? E o Evangelho é isso, que a gente entregue da nossa vida para os outros, é isso que Cristo nos ensinou, né? Então, dissensões, desunião, divisões, facções, invejas, embriaguez, né? Cuidado com que a bebida, né? Ela tem levado muitas pessoas, né? a acabar com o seu corpo, né? E nós acabamos de ler que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, honre a Deus com a sua saúde física, emocional, né? Orgias, e ele termina dizendo, e coisas semelhantes a estas, ou seja, há muitos tipos de pecados carnais, irmãos, muitos tipos, né? Se ele colocou e coisas semelhantes a essas, ele nem relatou todas as outras que a gente precisa estar atento com relação à vida na carne. E ele coloca lá, eu os advirto como já antes já os adverti, no versículo 21, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Lembram? Vida pelo Espírito sem condenação, mas para quem vive na carne, a condenação é esta: não herdarão o reino de Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lembra que eu falei lá de as pessoas sempre procurando apresentar um Jesus que bota medo nas pessoas, né? E aí, eu lembrando disso aqui, quando eu refleti nos frutos do Espírito, eu falei, poxa, amor, alegria, paz. Eu fiquei pensando, onde que tem medo nisso daqui? Onde que tem uma condenação? Você não vai para o céu. A gente tem que saber falar, a gente tem que buscar sabedoria em Deus para falar essas coisas para as pessoas, sabe? Para não ofender aquela vida que Ele leva. Deixar que o Espírito Santo convença, deixar que o Espírito Santo trabalhe, que Ele constranja, né? A palavra de Deus fala, o Espírito Santo Ele constrange. Deus, o amor de Deus nos constrange. Então, essas coisas, né? Contra essas coisas não há lei. E por que não há lei? São coisas boas, né? Você já ouviu alguma cidade que é proibido entrar? Aqui ninguém entra se fizer o bem, se amar o próximo. Não existe. Contra essas coisas não há lei. Todo mundo espera esse tipo de atitude do ser humano. E nós, como cristãos, temos o dever, né, de apresentar as mesmas atitudes de Cristo. Precisamos ser amáveis, bondosos, né? Fiel, manso. Eu tenho amigos que se espantam, eu tenho um amigo que ele sempre se espanta, ele fala assim, pô, caramba, eu vou surfar com ele em algum momento, passa uma mulher, ele olha e fala, tu não olha? Eu falo, pô, cara, eu faço o máximo para não olhar, cara, porque eu amo a minha esposa, eu sigo a Deus, o meu esforço é honrar a Deus com as minhas atitudes. Pô, mas tu nunca traiu tua mulher? Já várias vezes ele me perguntou, não, eu nunca traí minha mulher. É terrível, cara, é terrível. O mundo prega completamente o contrário. Então a gente precisa aproximar as pessoas de Jesus com amor, com comportamento correto, não com medo, né? E aí lá no Gálatas 24, 25, vou correr aqui, que eu sei que hoje eu estou falando demais. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí eu lembro lá de Gálatas, eu lembro sempre de Colossenses 3, 5, quando eu leio essa passagem, porque foi um momento que Deus falou muito comigo, um determinado momento da minha vida, e que Ele falou, Ricardo, faça morrer a sua carne, né? Faça morrer a sua natureza carnal, né? E a gente lê lá em Colossenses 3, 5 isso, né? E aí,
Vou terminar lendo os últimos versículos aqui, de 1 Coríntios 6, 12 a 15. Tudo me é permitido, mas nem todo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. E aí vamos para o versículo 19, lá de 1 Coríntios 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Radical isso é muito radical. O nosso corpo não pertence a nós mesmos, né? Que evangelho sinistro, né? Na linguagem do surfista, é um evangelho que é loucura para o mundo, é loucura, mas nós temos a graça de ter entendido que nós vivemos uma vida para Deus e não vivemos mais para esse mundo. Então, irmão, se em algum momento você é tentado a viver uma vida para a carne, abandone esse sentimento, lute contra isso, faça morrer as suas atitudes e viva uma vida pelo Espírito. E eu finalizo lá em Gálatas 5, não sejamos presunçosos, né, versículo 26, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Não esqueçam, né, a lei maior agora é amar o próximo como a si mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E caso vocês deixem se escravizar pela carne, Cristo de nada lhes servirá. Em determinado momento nós lemos isso. Cristo de nada nos servirá. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela ministração do Teu Espírito Santo. Eu te louvo porque o Senhor transformou a minha vida enquanto eu estudava essa passagem. O Senhor tocou em pontos em que eu precisava refletir, o quanto eu preciso diariamente analisar as minhas atitudes e o quanto eu preciso renovar minha mente diariamente com a leitura da Tua palavra, a oração e a devoção a viver uma vida com o Espírito. E eu oro que o Senhor, ó Deus, possa falar com a Tua igreja, possa ter falado, possa ter ministrado aos corações, possa penetrar, ó Deus, dentro dos corações e que eles possam analisar a vida que eles vivem e buscar viver uma vida pelo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.